Olá, Chico Xavier lá em Uberaba, no seu grupo espírita, né? Fazendo os estudos do Livro dos Espíritos, ele, em determinadas ocasiões em que algumas questões eram estudadas, Emmanuel, relativamente à questão estudada, trazia alguma mensagem, que depois foi reunido numa obra que se denomina Religião dos Espíritos, esse conjunto de mensagens a respeito destas questões estudadas pelo Chico lá no seu grupo. E no dia 9 de março de 1959, Chico, estudando o Livro dos Espíritos, e mais particularmente na questão 937, que pertence à quarta parte do Livro dos Espíritos, onde, neste capítulo 1º da quarta parte, trata das penas e gozos terrestres. E um subtítulo que fala decepção, ingratidão e afeições destruídas. A questão 937, Kardec pergunta o seguinte: as decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma ironia de amargura? A resposta dos espíritos superiores: sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Eles serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio foi. Pensai em todos aqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais que vós e que foram pagos com a ingratidão. Pensai que o próprio Jesus, em sua vida, foi zombado e desprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos espanteis que assim seja em relação a vós. Que o bem que houverdes feito seja a vossa recompensa nesse mundo, e não olheis o que dizem sobre ele os que o receberam. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem, ser-vos-á levada em conta, e aqueles que vos desconheceram serão punidos por isso, tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão. Esta questão e essa reflexão nos leva ao entendimento de que quando Jesus coloca para nós que façamos o bem, que amamos o próximo incondicionalmente, pratiquemos o bem e a caridade desinteressadamente, não deveríamos de forma alguma reclamarmos das pessoas que nos são ingratas, porque se nós aguardamos gratidão das pessoas às quais fazemos o bem, é porque nós aguardávamos algum retorno. E o bem deve ser praticado desinteressadamente. Então, o processo da ingratidão deverá afligir mais ao ingrato do que a quem praticou o bem. Façamos esta reflexão profundamente, né? Façamos o bem desinteressadamente, né? Que aqui no trecho da resposta ele diz que o bem que houverdes feito seja a vossa recompensa neste mundo, não a gratidão, né? Quem faz o bem esperando gratidão não a faz desinteressadamente. E a respeito desta questão, Emmanuel traz uma mensagem sobre a questão 937 do Livro dos Espíritos, a qual ele intitulou Jesus e a Humildade. Emmanuel nos diz o seguinte: estudando a humildade, vejamos como se empenhava Jesus no exercício da sublime virtude. De certo, no tempo em que o mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia permanecer na glória celeste e fazer-se representar entre os homens pelos pesos dos mensageiros celestes, mas preferiu descer, ele mesmo, ao chão da terra e experimentar-lhe as vicissitudes. Indubitavelmente, contava Jesus,
com poder bastante para anular a sentença de Herodes, que mandava decepar a cabeça dos recém-natos de sua condição, com o fim de impedir-lhes a presença. Entretanto, afastou-se prudentemente para longínquo rincão, até que a descabida exigência fosse necessariamente proscrita. Dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém, ao pé dos doutores que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, retirou-se sem mágoa em demanda de remota província, a valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Possuía suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, dominada pela força das sombras. No entanto, silenciou a própria moral para chamá-la docemente aos reajustes da vida. Atento à própria dignidade, era justo mandar seus discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los na angústia e sarar-lhes a ulceração. Todavia, não renunciou ao privilégio de seguir, ele mesmo, em cada canto da estrada, a fim de ofertar-lhes alívio e esperança, fortaleza e renovação. Certo, detinha elementos para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato. Porém, apesar de tudo, conservou até o último dia de luta entre aqueles que mais amava. Com uma simples palavra poderia confundir os juízes que o rebaixavam perante Barrabás, autor de crimes confessos. Contudo, abraçou a cruz da morte, rogando perdão para os próprios carrascos. Por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor dos cristãos, apenas soezas pela intransigência perversa com que aniquilava a plantação do evangelho nascente. Mas buscou em pessoa as portas de Damasco, visitando-lhes o coração, por sabê-lo enganado na direção em que se movia. Com Jesus, nós percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tantas vezes somente significam lições regeneradoras a todos nós. E sim que o talento celeste e a atitude da alma que ouvida a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si própria nos carreios empedrados do mundo, para que os outros aprendam sem constrangimento ou barulho a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Aprendamos com Jesus a prática do bem incessantemente, sem esperarmos nada em troca, inclusive a gratidão. Que a ingratidão seja um problema daqueles que forem ingratos e não a nossa preocupação. Sigamos praticando a caridade, praticando o bem, sem nada esperarmos em troca. Muito obrigado, fiquem com Deus e um beijo a todos.